A Klabin soltou números bem fortes no último trimestre que ela divulgou agora, que foi o segundo trimestre de 2024, e os números surpreenderam tanto ao mercado quanto a nós aqui na Tica Research. Mas e aí, será que vale a pena você manter a empresa em carteira? É isso que nós vamos olhar agora e, de fato, o resultado da empresa foi bem legal. Bom, olhando aqui para os números da empresa, o que a gente consegue destacar logo de cara é que houve uma menor representatividade do mercado interno no resultado do segundo trimestre da Klabin. Ou seja, ela vendeu menos no mercado interno no Brasil e vendeu mais para fora. E o que pode ter influenciado isso, na nossa visão, é que o dólar, né, a apreciação do dólar aqui no Brasil deve ter favorecido a exportação. Afinal, se você tem um dólar mais forte, faz sentido você vender mais para fora do que vender aqui dentro, né? E também faz sentido olhando pela ótica da demanda, né? Quem compra lá fora acaba optando por comprar mais agora porque o dólar está mais apreciado. Então, essa movimentação deve ter sido um dos fatores que impulsionou a empresa a vender mais, a exportar mais do que a vender aqui no mercado interno, tá? Falando também, outro destaque bem interessante do resultado é que a dívida líquida da empresa, a alavancagem, né, ela reduziu nesse trimestre. Quando a gente olha para a dívida da empresa, aqui na apresentação de resultado, eles têm uma imagem bem interessante que mostra, 52% da dívida da Klabin em dólar, então apenas 48% em real. Tá? Tudo bem que ainda assim é um valor bem equilibrado, né? Aproximadamente metade da dívida da empresa é em dólar. Mas se você tem uma variação cambial, né, isso vai acabar impactando a sua dívida. Se o dólar subir, você vai ter um impacto maior na sua dívida, vai ter uma dívida maior. E se o dólar cair, você acaba tendo uma dívida menor. Tá? Então, uma alta do dólar nesse cenário para a empresa é ruim. Só que mesmo assim, o EBITDA da empresa, que é uma proxy do resultado operacional, né, do lucro operacional, digamos assim, também subiu. Então, a variação no EBITDA ajustado foi de 24%. Tá? E isso atenuou o avanço na dívida ao longo do trimestre. Isso fez com que a alavancagem da empresa caísse e isso está muito bem exemplificado aqui nessa imagem. A alavancagem da empresa, né, a dívida líquida dividida pelo EBITDA, totalizou 3,2 vezes. Ou seja, significa que a empresa teve de fato uma redução no seu patamar de alavancagem nesse trimestre, o que é positivo, tá? Essas empresas que têm uma dívida alta, como Klabin, como Cosan, Simpar, são empresas que acabam sendo muito dependentes da dinâmica de juros e de variação cambial para quem tem exposição à moeda lá fora, como é o caso da Klabin. Então, a desalavancagem é algo muito importante, muito relevante para o desenvolver da tese, porque se ela continuar com uma dívida alta, em algum momento, né, quando o juro subir ou quando o dólar subir, isso vai acabar impactando diretamente a empresa porque ela vai pagar mais juros dessa dívida. Pagando mais juros, sobra menos lucro para o acionista e, por consequência, isso pode fazer pressão nas ações da empresa, como nós temos visto nos últimos trimestres, tá? Então isso aqui é um bom sinal. Mesmo com a dívida bruta subindo, ainda assim a alavancagem caiu porque o EBITDA subiu mais do que a dívida da empresa. Aqui no volume de produção da empresa, a gente teve um avanço bem interessante na base trimestral, né, do segundo trimestre de 24, comparado com o primeiro trimestre de 24, e ainda mais expressivo com relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o segundo trimestre de 2023. Tá? A produção tanto de fibra curta quanto fibra longa cresceu mais de 20% na base anual, ou seja, quando você compara com 2023, né? Isso foi muito influenciado também pela entrada em operação de algumas máquinas de papel que a empresa vinha investindo, como a MP27 e 28. Elas entrando em operação, você consegue produzir mais, obviamente, e com isso facilita com que você faça maiores vendas. Então, esse avanço na produção na base anual, ela é porque, de fato, no ano passado ainda não tinha essas máquinas 100% em operação e agora elas já estão operando. Tá? Então, esse crescimento ele foi, de fato, bem expressivo. Só contextualizando, a fibra curta e a fibra longa. A fibra curta é aquela fibra utilizada em papel higiênico, por exemplo, e a fibra longa é uma fibra que é utilizada mais em embalagens, né? Que é um papel um pouco mais resistente, mais firme, com uma melhor absorção, por exemplo.
Então esse avanço nessa produção foi muito interessante, foi muito expressivo. Quando você olha para a produção de papel, tanto papel cartão quanto craftline, né, o crescimento também foi bem expressivo, tá? É algo que chama muito a atenção. O segmento containerboard, que é como se fosse um compilado de papéis que a empresa faz e vende, teve um crescimento de 26%, tá? E o craftline cresceu 12%. Esse papel craftliner, ele é um papel mais utilizado para embalagens, tá? Um papel mais especial. Inclusive a empresa, ela mostra aqui no resultado, no site dela, né? Ela mostra como é esse produto na prática. E é um papel mais utilizado para embalagens, para caixas, né? Por ser um papel justamente mais resistente, é um papel especial. Tá? E esse crescimento que a gente vê nessa base anual também é bem interessante, porque a empresa tem investido bastante nesse tipo de fibra. Olhando para o segmento de papéis, a gente teve um crescimento bem interessante, tanto nos papéis, né, papel cartão, quanto containerboard e também craftline. Todos eles influenciados pelas máquinas de papel que entraram em operação recentemente, né, MP27 e MP28. Apesar disso, esses números foram de fato bem positivos, bem impactantes, mas algo que chama a atenção também é que no trimestre não houve nenhuma parada programada para manutenção nas máquinas. A empresa até coloca aqui no release e ela não coloca na apresentação, tá? Então quem olha só a apresentação acaba não se atentando a esse detalhe. Então a empresa teve de fato uma produção maior no trimestre, o que é muito positivo, isso aí é inegável. Mas essa produção maior também ela é muito devida ao fato de que não houve parada para manutenção. Então, se você não parou para manutenção, o que é algo comum, né, ao longo dos trimestres, sempre uma máquina ou duas entram em manutenção, como não houve essa parada, a empresa conseguiu produzir mais no trimestre, o que acabou diluindo os custos fixos da empresa e ajudando a melhorar os resultados, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção. No próximo trimestre a gente já vai ter algumas paradas para manutenção e isso deve impactar os resultados negativamente. A gente pode ver volumes menores produzidos ao longo do próximo trimestre por conta dessas paradas para manutenção que não aconteceram no trimestre passado. Então é importante a gente olhar isso. Quando a gente for olhar o resultado, pode ser que a gente olhe em comparação com o trimestre anterior e veja uma queda, mas é por conta disso, porque não houve parada nesse trimestre e vai acontecer no terceiro trimestre de 24. Então isso sim deve causar algum impacto na produção do terceiro trimestre. Tá? Bom, continuando aqui na apresentação, a companhia destaca que houve o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses, né, de 1,4 bilhão, que é de fato um valor bem expressivo também. No segundo trimestre de 24 foi anunciado mais 410 milhões de reais, que somado com os valores que haviam sido pagos antes, totalizam 1,4 bilhão. Isso reitera também mais uma vez que a empresa é uma boa pagadora de dividendos, né? Todo trimestre a empresa faz um anúncio de dividendos, o que é muito interessante, apesar do yield da empresa não ser um yield tão alto, tá? E a empresa destaca também a tendência esperada, né, para o próximo trimestre e para o próximo semestre. Pelo menos de acordo com o que a empresa vem observando no mercado, ela espera uma demanda ainda interessante, tá, em todos os segmentos. Você vê que ela destaca que existe uma demanda aí, talvez um pouco mais fraca no segmento de fibra curta, e também sacos industriais, que foi outro destaque agora no último trimestre, mas os demais segmentos devem ficar ali entre neutro e positivo. Tá? Já as vendas com a demanda também um pouco relevante, mas em alguns segmentos um pouco mais neutro, como fibra longa e a produção de cartão. E por fim os preços, né, também operando ali mais próximo à neutralidade. Então a gente vai ver preços um pouco menores do que foi verificado nesse último trimestre, uma demanda de mercado um pouco crescente e volumes e uma produção um pouco mais neutra, mas mais puxado para um positivo. Bom, falando de valuation, vale a pena comprar a Klabin nos preços atuais? Vamos fazer um exercício na prática aqui, tá? A Klabin, esse semestre, ela apresentou um EBITDA ajustado de 3,7 bilhões de reais. Se você anualizar esse resultado, 3,7 bilhões, vai dar aproximadamente 7,4 bilhões de reais esperado para 2024 de EBITDA, tá?
Esse valor, né, quando você olha com o valor da firma da Klabin, que é em torno de 50,1 bilhões de reais, o que é o valor da firma? É o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida dela. Então a gente tem esse valor aí de 50,1 bilhões de reais. Então se você fizer essa conta, 50,1 dividido por 7,4, nós temos um EV/EBITDA em torno aí de 6,7 vezes para 2024. Tá? Esse valor ele é abaixo do EV/EBITDA histórico da empresa, que é em torno aí de 7 a 8 vezes. Se você olhar nesses sites consolidadores, como por exemplo aqui no Investidor 10, nós temos aqui ó, o EV/EBITDA da empresa 9,17 vezes, o histórico dela é em torno de 9,13 vezes. Quando você olha esse histórico desconsiderando esses períodos não recorrentes, esse múltiplo ele tende a ser um pouco menor, tá? Então, a Klabin hoje negocia aí em torno aí de 7 a 8 vezes, historicamente, falando de EV/EBITDA, e hoje ela está em torno de 6 vezes EV/EBITDA. Então, sim, existe aí uma gordura, né, para quem compra a Klabin hoje, tá? 6,7 vezes, né? Então, a empresa está negociando aí a 21,60. Então a gente consegue encontrar aí um preço justo para essa empresa, vamos colocar aqui em torno aí de 22,50, tá? Então ainda tem uma gordura para você comprar, já é uma margem de segurança bem reduzida, tá? Então se você tem Klabin, faz sentido você manter, eu não faria novos aportes na Klabin nesse momento. Se você não tem Klabin, a recomendação mais adequada é aguardar um pouco, tá? A empresa pode recuar aí em breve, abrindo novas oportunidades de compra, mas se você tem Klabin em carteira, eu manteria, eu não venderia minhas ações da Klabin, porque ainda tem alguma gordura aí para andar, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem alguns links aqui abaixo onde você consegue me encontrar, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais também. E também na Tica Research, tá? Acesse os links aqui abaixo para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Conta comigo, conta conosco e é nóis.